Em 1943, Alan Turing, um matemático e lógico britânico, apresentou ao mundo uma ideia que mudaria para sempre o curso da ciência da computação, consequentemente, da inteligência artificial. Sua proposta, conhecida como máquina de Turing, não era apenas uma abstração teórica, mas um modelo que permitia entender como uma máquina poderia resolver problemas matemáticos e lógicos, simular qualquer algoritmo e, por extensão, imitar processos de raciocínio humano. A máquina de Turing era um dispositivo hipotético que operava com uma fita infinita de papel dividida em células, cada uma das quais poderia conter um símbolo. Essa máquina seguia um conjunto de regras que lhe permitia ler símbolos, escrever novos símbolos e mover a fita para frente e para trás, tudo isso com base em um estado interno que mudava conforme as operações eram realizadas. O que Turing propôs foi, em essência, a base do que hoje conhecemos como computação. A relevância do algoritmo de Turing vai além de sua capacidade de resolver problemas matemáticos. Ele estabeleceu um marco importante ao sugerir que qualquer cálculo que pudesse ser feito manualmente poderia ser replicado por uma máquina. Essa ideia revolucionária lançou as bases para o desenvolvimento de computadores programáveis, que mais tarde seriam essenciais para a criação de sistemas de inteligência artificial. A partir de suas teorias, pesquisadores começaram a explorar a possibilidade de máquinas que não apenas realizassem cálculos, mas que também pudessem aprender, raciocinar e tomar decisões. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, o campo da computação começou a se expandir rapidamente. A construção dos primeiros computadores eletrônicos, como o ENIAC, trouxe à vida as ideias de Turing, permitindo que as máquinas realizassem cálculos complexos em frações de segundo. Entretanto, o verdadeiro potencial da inteligência artificial começou a se revelar em 1956, quando um grupo de cientistas se reuniu em Dartmouth College para discutir a possibilidade de criar máquinas que pudessem simular a inteligência humana. Esse evento é considerado o nascimento formal da inteligência artificial como um campo de estudo. O conceito de aprendizado de máquina, um subcampo da inteligência artificial, deve muito ao trabalho de Turing. Ele já havia vislumbrado que, em vez de programar explicitamente uma máquina para realizar uma tarefa, seria mais eficaz permitir que ela aprendesse com a experiência. Essa ideia se concretizou nas décadas seguintes com o desenvolvimento de algoritmos que permitiram que as máquinas analisassem grandes volumes de dados e, a partir deles, identificassem padrões e tomassem decisões informadas. Um exemplo claro disso é o avanço dos algoritmos de reconhecimento de voz e visão computacional, que possibilitaram a criação de assistentes virtuais e sistemas de monitoramento. Além disso, Turing propôs o famoso teste de Turing, um experimento mental que busca avaliar a capacidade de uma máquina em exibir comportamento inteligente equivalente ao de um ser humano. O teste consiste em um avaliador humano que interage com uma máquina e um humano, sem saber qual é qual. Se o avaliador não conseguir distinguir entre as respostas da máquina e as do humano, a máquina é considerada inteligente. Esse conceito provocou debates profundos sobre a natureza da inteligência e a definição do que significa ser humano. Com o advento da internet e o aumento exponencial da capacidade de armazenamento e processamento de dados nas últimas décadas, o campo da inteligência artificial deu passos gigantescos. As redes neurais artificiais, inspiradas no funcionamento do cérebro humano, possibilitaram avanços significativos em áreas como tradução automática e reconhecimento de imagens. Essas redes são compostas por camadas de neurônios artificiais que se conectam entre si, permitindo que a máquina aprenda e faça previsões a partir de grandes conjuntos de dados. Esse tipo de abordagem, que foi impossibilitada pela estrutura teórica proposta por Turing, é fundamental para a maioria das aplicações de inteligência artificial que utilizamos hoje. A combinação da teoria de Turing com as inovações tecnológicas e a crescente quantidade de dados disponíveis gerou um ciclo virtuoso de evolução na inteligência artificial. À medida que mais dados se tornaram acessíveis, mais algoritmos se desenvolveram, e mais máquinas foram construídas para lidar com essas informações. Hoje, a inteligência artificial permeia diversos aspectos da vida cotidiana, desde recomendações personalizadas em plataformas de streaming até diagnósticos médicos assistidos por computador. A descoberta do algoritmo de Turing não apenas lançou as bases para a ciência da computação moderna, mas também abriu as portas para a exploração da inteligência artificial. O que começou como um exercício teórico se transformou em uma realidade palpável, moldando a maneira como interagimos com a tecnologia e redefinindo o que consideramos como inteligência. A visão de Turing sobre o potencial das máquinas continua a inspirar pesquisadores e cientistas, que, ao longo das décadas, têm se dedicado a desvendar os mistérios da mente humana e a criar máquinas que possam não apenas imitar, mas potencialmente superar as capacidades humanas em diversos domínios. A jornada da inteligência artificial, assim como a de Turing, é uma história de curiosidade,
inovação e a constante busca por entender o que significa ser inteligente. Em 1943, Alan Turing, um matemático e lógico britânico, apresentou ao mundo uma ideia que mudaria para sempre o curso da ciência da computação, consequentemente, da inteligência artificial. Sua proposta, conhecida como máquina de Turing, não era apenas uma abstração teórica, mas um modelo que permitia entender como uma máquina poderia resolver problemas matemáticos e lógicos, simular qualquer algoritmo e, por extensão, imitar processos de raciocínio humano. A máquina de Turing era um dispositivo hipotético que operava com uma fita infinita de papel dividida em células, cada uma das quais poderia conter um símbolo. Essa máquina seguia um conjunto de regras que lhe permitia ler símbolos, escrever novos símbolos e mover a fita para frente e para trás, tudo isso com base em um estado interno que mudava conforme as operações eram realizadas. O que Turing propôs foi, em essência, a base do que hoje conhecemos como computação. A relevância do algoritmo de Turing vai além de sua capacidade de resolver problemas matemáticos. Ele estabeleceu um marco importante ao sugerir que qualquer cálculo que pudesse ser feito manualmente poderia ser replicado por uma máquina. Essa ideia revolucionária lançou as bases para o desenvolvimento de computadores programáveis, que mais tarde seriam essenciais para a criação de sistemas de inteligência artificial. A partir de suas teorias, pesquisadores começaram a explorar a possibilidade de máquinas que não apenas realizassem cálculos, mas que também pudessem aprender, raciocinar e tomar decisões. Por exemplo, os primeiros algoritmos de busca e ordenação, que são fundamentais em programação, têm suas raízes nas ideias de Turing. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, o campo da computação começou a se expandir rapidamente. A construção dos primeiros computadores eletrônicos, como o ENIAC, Electronic Numerical Integrator End Computer, trouxe à vida as ideias de Turing, permitindo que as máquinas realizassem cálculos complexos em frações de segundo. O ENIAC, que ocupava uma sala inteira e pesava mais de 27 toneladas, era capaz de realizar 1000 adições por segundo, um feito impressionante para a época. Entretanto, o verdadeiro potencial da inteligência artificial começou a se revelar em 1956, quando um grupo de cientistas se reuniu em Dartmouth College para discutir a possibilidade de criar máquinas que pudessem simular a inteligência humana. Esse evento é considerado o nascimento formal da inteligência artificial como um campo de estudo. O conceito de aprendizado de máquina, um subcampo da inteligência artificial, deve muito ao trabalho de Turing. Ele já havia vislumbrado que, em vez de programar explicitamente uma máquina para realizar uma tarefa, seria mais eficaz permitir que ela aprendesse com a experiência. Essa ideia se concretizou nas décadas seguintes com o desenvolvimento de algoritmos que permitiram que as máquinas analisassem grandes volumes de dados e, a partir deles, identificassem padrões e tomassem decisões informadas. Um exemplo claro disso é o avanço dos algoritmos de reconhecimento de voz e visão computacional, que possibilitaram a criação de assistentes virtuais como a Siri, da Apple, e a Alexa, da Amazon, que usam inteligência artificial para entender e responder a comandos de voz de forma cada vez mais precisa. Além disso, Turing propôs o famoso teste de Turing, um experimento mental que busca avaliar a capacidade de uma máquina em exibir comportamento inteligente equivalente ao de um ser humano. O teste consiste em um avaliador humano que interage com uma máquina e um humano, sem saber qual é qual. Se o avaliador não conseguir distinguir entre as respostas da máquina e as do humano, a máquina é considerada inteligente. Esse conceito provocou debates profundos sobre a natureza da inteligência e a definição do que significa ser humano. O teste de Turing não apenas instigou discussões filosóficas, mas também influenciou o desenvolvimento de chatbots e assistentes virtuais, que buscam cada vez mais alcançar um nível de interação humanoide. Com o advento da internet e o aumento exponencial da capacidade de armazenamento e processamento de dados nas últimas décadas, o campo da inteligência artificial deu passos gigantescos. As redes neurais artificiais, inspiradas no funcionamento do cérebro humano, possibilitaram avanços significativos em áreas como tradução automática e reconhecimento de imagens. Essas redes são compostas por camadas de neurônios artificiais que se conectam entre si, permitindo que a máquina aprenda e faça previsões a partir de grandes conjuntos de dados. Um exemplo notável é o uso de redes neurais na área da saúde para identificar doenças em imagens médicas, onde algoritmos treinados em vastos bancos de dados conseguem detectar anomalias com precisão muitas vezes superior à dos médicos. A combinação da teoria de Turing com as inovações tecnológicas e a crescente quantidade de dados disponíveis gerou um ciclo virtuoso de evolução na inteligência artificial. À medida que mais dados se tornaram acessíveis, mais algoritmos se desenvolveram, e mais máquinas foram construídas para lidar com essas informações. Hoje,
A inteligência artificial permeia diversos aspectos da vida cotidiana, desde recomendações personalizadas em plataformas de streaming como Netflix e Spotify até diagnósticos médicos assistidos por computador. Esses sistemas não apenas economizam tempo e recursos, mas também ajudam a melhorar a qualidade de vida e a eficiência em várias indústrias. A descoberta do algoritmo de Turing não apenas lançou as bases para a ciência da computação moderna, mas também abriu as portas para a exploração da inteligência artificial. O que começou como um exercício teórico se transformou em uma realidade palpável, moldando a maneira como interagimos com a tecnologia e redefinindo o que consideramos como inteligência. A visão de Turing sobre o potencial das máquinas continua a inspirar pesquisadores e cientistas, que, ao longo das décadas, têm se dedicado a desvendar os mistérios da mente humana e a criar máquinas que possam não apenas imitar, mas potencialmente superar as capacidades humanas em diversos domínios. A jornada da inteligência artificial, assim como a de Turing, é uma história de curiosidade, inovação e a constante busca por entender o que significa ser inteligente. Essa busca é marcada por desafios éticos e filosóficos, como a responsabilidade das máquinas, a privacidade dos dados e o impacto no mercado de trabalho, que continuam a ser debatidos à medida que avançamos para um futuro onde a inteligência artificial é cada vez mais integrada em nossas vidas.